Que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. Será que a gente faz isso mesmo? A gente reza isso quase sempre no Pai Nosso. Mas será que a gente faz isso? Vamos ver uma história na palavra hoje, na palavra de Deus. Vai mostrar um homem, um rei, que fez a vontade dele, não a de Deus. Mas ele achou que estava fazendo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos. Escuta a palavra de hoje e vai ver na sua vida. Eu vou ver na minha, tá? Samuel disse a Saul: basta, deixa-me dizer o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: diga. Então Samuel começou: por menor que seja os teus próprios olhos, acaso não é o chefe das tribos de Israel? O Senhor te ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição, com a ordem de eliminar os amalecitas, estes malfeitores, combatendo-os até que fossem eliminados. Por que não ouvistes a voz do Senhor e te precipitastes sobre os despojos e fizestes o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição que ele me enviou, trouxe Agar, o rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor que deveria ser eliminado para sacrificar ao Senhor Deus. Mas Samuel replicou: o Senhor quer holocaustos e sacrifício? Ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais do que oferecer gorduras e carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não é mais rei. Hoje a leitura vai narrar um fato histórico, né? Em que Saul foi o primeiro rei de Israel. Até Saul não havia juízes, não havia rei. Aí o povo pediu um rei e com muita insistência, o profeta na época era Samuel. Deus falou para ele: então unja Saul. Saul era um jovem do meio do povo e Deus o escolheu para ser rei. E Deus o ungiu, Deus o abençoou. Assim como eu, como você. Eu e você talvez não somos rei que governamos um reinado, mas Deus nos abençoou, Deus nos escolheu, Deus te escolheu, Deus me escolheu e nos ungiu e nos abençoa. E durante esse caminho, aos poucos, Saul foi deixando de ser o plano original de Deus e começou a fazer um plano substituto, um plano que ele traçou. E nós também corremos esse risco todos os dias. Ao invés de fazer a vontade de Deus, começamos a querer fazer a nossa vontade. Ao invés de seguir o caminho que Deus nos dá, nós queremos fazer outros caminhos, achando que estamos fazendo certo. E ali teve um momento que os amalecitas, né, estavam fazendo mal sobre naquela região, e Deus mandou o rei Saul ir lá e eliminar. É lógico que para nós é uma palavra dura eliminar pessoas, né? Mas aqui a palavra de Deus está nos falando que é preciso eliminar o mal que existe, o mal que atrapalha a cada um de nós de caminhar no caminho de Deus, o mal que tenta nos tirar desse caminho. E ele era para eliminar, não era para pegar nada, era para eliminar tudo, era para queimar tudo, era para destruir o mal. E ele faz uma parte, na outra parte não. Ele obedece pela metade, e com Deus não tem obedecer pela metade. Ou a gente obedece tudo, ou a gente não obedece nada. Porque para Deus é assim, ou é quente, ou é frio. Não tem meio termo. Ou é tudo, ou não é nada. E ele foi e fez metade. Ele levou o rei, ninguém sabe para quê, né? Talvez como um troféu,
E os despojos, ou seja, naquela época quando havia uma guerra, quem ganhava a guerra pegava tudo que podia. Todas as coisas boas, né? Arma, bens, animais, levava tudo para eles, porque era o troféu deles, era a taça. E eles levaram os melhores. Só que Saul falou, não, mas como Deus mandou eliminar, vamos eliminar lá. Vamos oferecer em sacrifício. Olha, querendo fazer uma gracinha, né? Querendo fazer não aquilo que Deus quer, mas aquilo que ele quis. E aí Deus fala para Samuel ir lá, e aí Samuel vai lá e fala, olha, chega, basta. Porque você rejeitou a Deus, porque rejeitou a palavra de Deus, ele também te rejeita. Jesus disse isso, né? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também vou me envergonhar dele diante do Pai. É preciso a gente olhar bem e pensar que muitas vezes, quando eu quero fazer aquilo que me é mais favorável, quando eu sei que Deus me chama para algo, me envia para algo, mas eu quero fazer aquilo que é mais favorável, pode ser que eu estou dando um jeitinho, o meu jeitinho. E Deus ele não se deixa comprar por jeitinhos. E aí talvez a gente pode até querer fazer algum sacrifício, né? Fazer, de repente, fazer algum momento, de repente, sei lá, fazer tantas coisas. Mas ele fala que para ele prefere a obediência. Eu não sei o que significa para você os amalecitas. Diz que é um povo perverso que fazia o mal. Talvez é algo mais palpável, né? Talvez um vício, talvez as drogas, mas talvez é algum sentimento, alguma raiva, alguma mágoa, talvez é algum comodismo, talvez são pessoas, talvez são gestos, atitudes, eu não sei. Mas hoje Deus nos chama a eliminar o mal em nós e a eliminar totalmente. Nós podemos ser como Saul, que Deus abençoa, que Deus resgata, que Deus coloca num lugar de destaque, que Deus abençoa, mas depois, ao invés de progredir, a gente vai se regredindo, e quanto mais se regride, mais se frustra. Deus não me chamou para ser um frustrado. Deus não te chamou para ser uma pessoa frustrada. Deus nos chamou para ser uma pessoa que exalta o seu nome, que obedece. E porque obedece é elevado. Porque quem obedece, aparentemente está sendo humilhado. Mas aquele que se humilha será exaltado. Como Jesus, que obedeceu até o fim e foi exaltado. Por isso ele é o Rei dos Reis. Por isso ele é o Rei dos Reis. Que o Espírito Santo nos ajude. Que o profeta de hoje, os profetas que Deus nos envia hoje, nos ajude a obedecer a palavra de Deus na minha vida. Que Ele nos preserve do mal, de arrumarmos desculpa e querer fazer o plano de Deus. Aliás, o nosso plano ao invés do plano de Deus. Eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar mais das minhas coisas, e vai deixando as coisas de Deus de lado. Que Deus nos ajude a ser fiel. Que Deus te ajude e que você se decida a não ser um Saul, mas a ser um fiel, uma fiel. Ó Senhor, inflame em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você puder, compartilhe aí, curte o vídeo, se inscreva, ajude a evangelizar. Uma semana abençoada. Deus abençoe. Tchau.